Agora, já ultrapassando essas barreiras, além do que aconteceu, né, com os professores, a gente tem visto que, como foi falado, os deputados da base governista que votaram pelo projeto que muda a Previdência, têm tido dificuldades em suas bases eleitorais, até de visitar, de fazer eventos públicos, porque há uma indignação, uma manifestação grande desses professores, né, contra essa atitude, né? E isso tem gerado alguns debates, por exemplo, até o Alcio escreveu uma coluna no blog sobre a questão do voto em pessoas da região, e não só em pessoas que você tem afinidade política, mas para aquelas que moram próximo. E aí eu acho que seria interessante a gente começar esse debate assim, sobre a questão mesmo da Assembleia, como o Rogério comentou, né? O que vocês entendem sobre isso? Eu acho que colocou bem na sua coluna, né? Eu acho que aqui assim, nas regionais do Paraná, né, dentro das micro-regiões, né, estão se fazendo essas campanhas para se votar em candidatos locais, né. Eu acho, assim, eu tenho percebido que existe existe, assim, como eu posso falar, uma confusão entre o que é o legislativo e o que é o executivo, porque eles acabam fazendo a campanha dos deputados. Olha só nesse meu raciocínio, como se ele tivesse um poder executivo, né? Como se ele pudesse exercer, né, junto com o governo, uma força quase que executiva. Isso daí eu posso falar assim em deputado, candidatos prometendo asfaltar tal bairro, sabe? Ou obras assistencialistas mesmo, hospitais e tal. A gente sabe que isso não é a função do legislativo, né? O legislativo ele vai legislar, né? Então, aí eu vejo que nós tivemos aqui em Campo Mourão, uma corda com o campo. Eu acredito piamente que as intenções eram boas das entidades de Campo Mourão, assim como tem em Maringá, tem em Londrina. Aqui em Campo Mourão foi encabeçada pela SICAM. Eu acredito realmente que as intenções eram boas, que eles queriam com isso fortalecer a região da Concan, né, as cidades, né, como um todo aqui. Mas aí a gente vê a atuação do legislativo, né, que aqui no Paraná ele é conservador, ele em sua maioria junto com o governo. Aí eu pergunto, até onde vale a pena você votar num candidato porque ele é de Campo Mourão? Até onde, né, isso daí que é uma discussão que eu quis entrar, até onde que isso realmente vai beneficiar? Porque os deputados, os representantes de Campo Mourão mesmo, temos 2 representantes, um deixou de ser deputado e entrou na Secretaria, né, de Esportes, né? E a gente olha na cidade, quem votou nele, de 10, 9 ficaram muito bravos, se sentiram traídos por ele, né? E o outro, é governista, mas a gente olha a atuação desse outro, principalmente, ele não está a favor dos trabalhadores, ele está atendendo interesses do governo. Ele, em nenhum momento, aqui, pelo menos eu, como um professor de história, professor na rede pública, eu nunca vi ele chegando e perguntando, querendo discutir algo que poderia ajudar a classe dos educadores ou qualquer outra classe. Eu posso estar equivocado, mas eu nunca vi isso. Então, aí me vem a impressão que ele está trabalhando unicamente e exclusivamente para atender interesses do governo, né? Então, aí que eu pergunto, até que ponto que vale a pena a gente votar e fazer campanha com um candidato só porque ele é de Campo Mourão? Será que ele vai atender os meus ideais, os meus interesses, que seriam os interesses de poder lecionar de uma forma tranquila, de ter uma estrutura por trás? Será que ele vai ajudar nisso? Né? Isso que eu deixo, esse ponto de interrogação. É interessante isso, né, Alcio? Porque não é, a gente está falando especificamente, você comentou de Campo Mourão, mas a gente viu também o caso de Guarapuava, né, que teve manifestações, Rolândia, Maringá teve muitas manifestações. Então é um clima que se espalhou assim para vários locais, né? Por isso que eu acho que é interessante o debate. E o Rogério comentou bem, a nossa Assembleia Legislativa tem um porquê de ser, né? Dessa maneira, né, Rogério? Eu quero retomar um pouco o que o Alcio estava falando, que é muito interessante, que é a questão dessas campanhas que acontecem.
vamos votar para candidatos da região. Eu concordo plenamente que existe uma boa intenção por trás disso, é óbvio, né? Uma pessoa da região, provavelmente eu vou ter mais acesso do que uma pessoa que não é daqui, né? Então existe uma boa intenção por trás disso. No entanto, por trás disso também tem um outro discurso aí, que ele não é um discurso que está aberto a todos, que é a questão do seguinte, ele também está falando, vamos votar nos candidatos da região, mas aqueles que têm condição para ser eleitos. Aqueles que têm condição para serem eleitos são alguns candidatos que já têm uma história política e tal. Então, quer dizer, você também está sendo conservador no sentido de que você já vai votar em candidatos da região que já têm uma carreira política na região. Eu não estou falando pela renovação, então não é um discurso de renovação, não é um discurso de mudança, é um discurso de fechamento. Você fecha em alguns candidatos, sejam do partido A, B, C, né? Porque ninguém está falando também de vote no candidato da região do partido tal, ninguém está falando isso. Mas eles estão fechando esse discurso, também fecha a possibilidade ou fecha as portas para uma renovação. Exato. Então ele já é um início da questão do conservadorismo que a gente está vendo tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa é mais complicado. Essa confusão que o Austin se refere das pessoas acharem que o deputado estadual é um mini prefeito, um mini governador, isso não existe, principalmente porque no caso específico do Paraná, a gente não tem distribuição de verbas via legislativo, como acontece no governo federal, né? Então, aquele negócio de trazer cheques, isso tudo, faz um pouco esse papel do legislador executivo, né? Mas isso está se tornando cada vez mais raro, né? Principalmente pela situação econômica do Estado. É por isso que ele acaba implementando essas políticas que a população inteira, por exemplo, a questão da greve, a gente viu a pesquisa, são 91% a favor da greve dos professores, mas ele não toma uma atitude condizente com a situação. Porque ele tem sempre o apoio dos deputados. A comprovação disso que a gente está falando é que o tratoraço, ele aconteceu na primeira semana dessa legislatura. Foi na primeira semana, né? Daí, 20 dias depois, um enfrentamento lá, um mês depois, aquela desgraceira toda lá na frente da Assembleia, né? E daí agora, isso. Então é assim, você tem uma sequência assim, cronológica assim, de atos que só podem ser, de atitudes que só podem ser tomadas por alguém que tem essa proteção na Assembleia, né? Você vê no governo federal o presidente ou a presidente acuada pela Assembleia, e aqui é o contrário, subserviência total. Bem, isso eu achei interessante trazer esse debate, acho que a gente vai ter que aprofundar também mais, né? Mas justamente porque o que a gente vê de manifestações hoje relacionadas a deputados da base governista e a falta deles nessas suas bases, né? Porque estão evitando de confrontar, traz à tona essas questões, né? Que tipos de representações políticas estão saindo das cidades, né? Indo para a Assembleia Legislativa, e fica essas questões aí, porque as pessoas possam também avaliar, né? Que tipo de representação que eu quero, é só o check-in mesmo que nós queremos trazer para a cidade, ou na hora de decisões importantes, porque o Legislativo Estadual não é para uma região só, né, Rogério? É para o Estado todo, né? Então, a impressão que eu tenho é que os deputados, né, eles até fugiram de suas bases, né? Eles deixaram claro que eles estão junto com o governador. Na verdade, os deputados que votaram contra estão andando nas suas bases normalmente. Eles talvez tenham menos assédio da mídia, alguma coisa assim, mas eles estão sintonizados com aquela questão do que o povo queria naquele momento, né? Mas quem votou pelo governo, a estratégia tem que ser mesmo desaparecer e ficar, esperar até uma... Isso aí, a estratégia política é essa. Ele desaparece agora, e quando tiver uma situação melhor, quando tiver uma boa
notícia para ser dada, daí eles vão reaparecer. Isso aí é natural do jogo político. Muito bem, para você que quiser saber mais sobre essa discussão, tem uma coluna do Alci Andrade no blog do Raoni que debate a questão do voto regional e essas representações políticas em cada região. Pode acessar e também deixar a sua opinião. Se você tiver em alguma outra cidade, né, aqui da nosso estado do Paraná, e tiver alguma manifestação relacionada aos deputados, pode enviar para a gente também, para a gente colocar na página do blog do raoni.com.br. Vou agradecer ao Johnny Bar aqui em Campo Mourão por ter nos cedido aqui o ambiente maravilhoso para a gente poder fazer esse debate, e também dizer que você pode participar, mande sugestões para a gente debater aqui na página do blog do Raoni no Facebook e também pelo e-mail raoni65@hotmail.com. Vamos trazer aqui as suas ideias para o debate com Rogério Tonetti, Alci Andrade, Emílio Gonzalez e também com Wesley Ribeiro. E agradecimento especial ao nosso diretor, produtor Mário Júnior e também ao Padilha, que cuida do nosso áudio. Um agradecimento especial para que a gente possa construir essa mídia diferente, esse debate gostoso com você via internet.